Clube de Leitura Logos e Letras. Bem-vindo à leitura compartilhada do livro O Deus Esquecido. Revertendo nossa trágica negligência para com o Espírito Santo. De Francis Chan. Capítulo 5. Quinta parte, páginas 91 a 94. Não permita que seu histórico de vida o impeça de desfrutar essa intimidade pela qual tanto seu espírito quanto Deus anseiam. Já passei por situações que me impediram de clamar. Abba! Sempre quis que o meu testemunho fosse como dos viciados em drogas ou criminosos que conheceram o Senhor e tiveram sua vida completamente transformada. Ao contrário deles, fui criado em um lar cristão e conheci Jesus pessoalmente enquanto cursava o ensino médio. Depois de muitos anos de caminhada com Ele, comecei a dar meia volta. Entrei em minha fase pecaminosa depois de conhecer melhor e receber o Espírito Santo. Deixei extinguir a convicção que o Espírito havia colocado em meu coração tantas vezes. Posso me identificar totalmente com o filho pródigo depois de esbanjar sua fortuna. Confira Lucas 15, 11 a 32. Faço eco aos sentimentos que ele experimentou quando comeu com os porcos, pensando em como seria bom voltar para a casa do pai, mesmo como escravo. Às vezes, eu passava alguns dias ou mesmo semanas sem falar com Deus porque queria passar por um período de provação pessoal. Ao fazer isso, eu agia como um escravo e obedecia tanto quanto podia. Cheguei à conclusão de que poderia continuar servindo Deus, embora me sentisse pouco à vontade para falar de fato com Ele. Você já se sentiu assim também? Já quis se distanciar de Deus porque se sentia envergonhado demais por causa de seu pecado? Isso acontecia com regularidade em minha vida. Eu queria provar que estava arrependido pelas coisas que fazia sendo fiel por determinado período. Queria fazer um monte de coisas boas antes de voltar a manter um relacionamento com Deus. Queria que Deus visse que eu era capaz de ser um bom servo. Só então me sentia bom o suficiente para voltar a falar com Ele. Mas Deus não queria apenas um bom escravo, por mais esforçado que fosse. Ele queria que eu visse o Pai maravilhoso que Ele é. Ele deseja intimidade. É preciso ter fé para crer que Deus é mesmo como o pai do filho pródigo, que de longe o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e beijou. Lucas 15, 20. Para que não houvesse nenhuma dúvida, o pai deixou absolutamente claro que havia perdoado o filho. Não fez pergunta alguma. Ele convidou o filho a voltar para sua vida sem ressentimentos nem exigência de punição e culpa. Da mesma maneira, o Espírito Santo nos fala verdades ao coração, como: agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Nada será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8:39. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. São versículos que talvez repitamos sem prestar atenção ao que dizem, mas dos quais precisamos com frequência para lembrarmos do poder e da verdade que contém. Deus disse ao povo de Israel: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Declara o Senhor. Jeremias 29, 13 a 14. Quando foi a última vez que você buscou Deus de todo o coração? Não somos Israel, mas Deus ainda deseja ser buscado e encontrado por seu povo. Peça ao Espírito Santo que o capacite a deixar todas as outras coisas de lado neste momento para que você possa buscar o Senhor de todo o coração. Diga a Deus que você quer ter intimidade com Ele, não importa o que for necessário, mesmo que isso signifique sofrimento. Quando esse relacionamento com Ele chega ao ponto em que deve chegar, não há nada mais gratificante ou significativo. Thomas e Jane 1. Você já teve a oportunidade de conhecer pessoas tão alegres e gentis a ponto de dar a impressão de serem falsas? Afinal de contas, ninguém poderia ser tão feliz, pelo menos não o tempo todo. Thomas e Jane seriam os primeiros a admitir suas imperfeições. Mas, cá entre nós, eu gostaria de conhecer mais esses defeitos para tentar não me sentir tão mal a respeito de mim mesmo.
Jen trabalha no escritório de nossa igreja, e é uma daquelas pessoas que me vem à mente quando ouço a expressão, cheio do Espírito Santo. Ela não tem uma vasta lista de realizações para apresentar e impressionar você. Essa manifestação do Espírito na vida dela tem mais que ver com quem ela é do que com o que ela já fez. Acho que você sabe o que quero dizer. Aquele tipo de gente que nos convence por sua maneira de viver e de interagir com as pessoas. Conheci Thomas porque ele era o chefe dos proprietários de uma churrascaria muito agradável e cara na cidade. Ele enviou um cartão de cortesia a mim e a minha esposa, e assim pudemos saborear uma refeição que a maioria dos pastores não pode pagar. Enquanto estávamos lá, Thomas me falou sobre o sucesso de seu restaurante. Havia ultrapassado com folga todas as expectativas. Em mais 3 anos, ele não só teria retorno de seu investimento inicial, como também receberia generosos dividendos. O único problema é que Deus o estava chamando para deixar o restaurante naquele momento, e não depois de 3 anos. Thomas surpreendeu seus sócios ao desistir do dinheiro para poder seguir o ministério ao qual Deus o estava chamando. Ele deixou o belo restaurante e assumiu um cargo na missão local de recuperação de pessoas marginalizadas. Agora ele cozinha para os sem-teto, viciados em recuperação e outros que procuram reerguer a própria vida. Ele usa sua experiência nas artes culinárias para ensinar os desabrigados a cozinhar. Em seguida, ajuda-os a encontrar emprego como cozinheiros nos restaurantes da região. Thomas e Jen formam um jovem casal de nossa igreja. São cheios do Espírito Santo e guiados por ele. Acreditam que Deus logo os chamará para outro país, mas, até esse dia chegar, eles buscam seguir a direção do Espírito a cada dia. E estão conseguindo.